Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja tudo tranquilo por aí, certo? Então, estamos iniciando mais uma manhã de aula, certo? E gostaria de pedir desculpa ou então de me justificar, certo? Ontem, quando eu fui gravar a segunda aula, ao invés de eu olhar o plano de geografia, o plano de aula de geografia, olhei, certo, o plano de aula, o planejamento da aula de matemática e gravei a aula, certo? Não sei como, mas foi, ok? Mas aí então, a aula de matemática que deveria ser hoje. Mas tudo bem, certo? Então hoje nós iremos estudar geografia no lugar de matemática, certo? Então, na semana que vem tudo já estará normal, geografia será na quarta e matemática na quinta, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar o livro, certo? E abri-lo na página 391, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 391. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Pause o vídeo e abra-o na página 391. Agora que você já está com o livro aberto, vamos para a parte onde tem mudanças causadas por terremotos, certo? Então, nós já viemos estudando em geografia sobre paisagens, não é que paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver, não é mesmo? E a paisagem natural, a paisagem artificial, que é mudada pelo homem, certo? E que ocorrem certas coisas, movimentos, tanto causados pelos humanos, que mudam as paisagens, e os movimentos naturais, que também mudam as paisagens, por exemplo, como os deslizamentos. Às vezes está ali uma terra desliza, certo? E muda totalmente a paisagem, a maneira com que vemos. Ou então o ser humano vai lá e constrói em alguma região, então também muda a região que estávamos vendo, certo? Então, hoje nós vamos aprender que também existem outros tipos de mudanças além dos deslizamentos, certo? Vamos para as mudanças causadas pelo terremoto, certo? Então, está aqui, ok? Aí você vai dizer, professor, cadê o seu livro? Mas vocês se lembram que veio faltando páginas no meu livro, então tive que providenciá-las assim mesmo. Então, aqui, certo? Vamos lá, leia junto comigo. As superfícies do nosso planeta, ou crosta terrestre, repousa sobre imensas placas chamadas placas tectônicas. Essas placas são móveis. Elas se mexem e se chocam umas contra as outras, pois estão flutuando sobre uma massa pastosa de temperatura altíssima que forma o interior da Terra. Então, a superfície, certo, do nosso planeta, ou seja, onde pisamos, onde construímos, certo, onde vivemos, é chamada de crosta terrestre ou crosta terrestre, certo? Então, ela está sobre imensas placas de rocha, certo? Mas são imensas, tipo assim, maiores que o Brasil, maiores que a América do Sul, certo? Então, são enormes, certo? E essas placas onde os países estão em cima, certo? Onde a superfície está em cima, elas não são paradas, elas estão sempre se movendo, certo? Tem um movimento que afasta e um movimento que choca, certo? Mas geralmente elas estão se chocando uma contra as outras, ou seja, estão batendo, certo? Uma contra as outras. Mas por que, professor? Porque muito, mas muito, muito, muito abaixo mesmo da nossa superfície, o planeta não é sólido, certo? Como as rochas, como a Terra. Ele é pastoso, certo? Ele é como se tivesse uma pasta, que é o magma, certo? Podemos chamar de magma, é algo parecido que dá origem à lava do vulcão. E é muito quente, certo? Mais do que a lava do vulcão, porque ali ainda faz o vulcão explodir, certo? Então é por isso que está sempre se movendo, porque essa é uma pasta, certo? Então não é sólido. Então vamos lá continuar a leitura. Quando as placas tectônicas se chocam, provocam tremores na superfície da Terra. Nós chamamos esses tremores de terremotos. Eles podem ser muito fortes, destruindo bairros ou cidades, ou mais fracos, que nem são percebidos pelos seres humanos. Nas áreas de encontro das placas ou terremotos tendem a ser mais intensos. Então,
Quando as placas tectônicas, certo, se chocam uma contra as outras, ou seja, quando vem e elas batem assim, é como se fosse parecido, por exemplo, se você bater na sua mesa com força, se você tiver numa mesa de madeira, certo? Se você bater até uma mesa de mármore, você bater, você vai ver que ela vai tremer. Então, do mesmo jeito é você com a placa, você não, do mesmo jeito é o planeta, certo? Com a placa tectônica, quando bate, certo? A força é imensa, ou seja, imagine duas rochas maiores que o Brasil se chocando com toda a força. Então, quando ela bate, faz tremor, certo? Se você bater na mesa, vai fazer um tremor. Então, do mesmo jeito, vai ser o tremor na Terra, só que em grandes escalas, de um tamanho mas muito maior mesmo, certo? E esses tremores, certo, que chamamos de terremotos, eles podem destruir cidades, podem destruir bairros, entortam as ferrovias, como as linhas do trem, para você ver, para entortar um trilho, por exemplo, como da linha do trem, é preciso ser uma força imensa, não é mesmo? E a Terra, quando treme, consegue entortar facilmente, certo? E do mesmo jeito destruir prédios e casas. Então, tem terremotos fortes, que são esses que eu citei exemplos, e também terremotos mais fracos que as pessoas nem sentem, certo? Então, os terremotos mais fortes são, por exemplo, onde as placas se encontram, onde elas se chocam, certo? Nós podemos ver aqui no mapa, certo? Então, cada parte dessa dividida, certo, em azul, é uma placa tectônica, certo? Ou seja, são as rochas que se movem. E tem as rochas que se separam, por exemplo, a placa sul-americana, ela se afasta da placa africana, certo? Mas em contrapartida, enquanto ela se afasta da africana, ela se aproxima da placa de Nazca, certo? Que no caso é essa daqui do Pacífico, onde fica próximo ao Chile, à Argentina, certo? Até mesmo do Equador, da Colômbia, certo? Então, quando aqui ela se choca, certo? Elas fazem um tremor muito grande, certo? Então tem dois movimentos que se afastam e os movimentos que se encostam, certo? Então, do mesmo jeito, a placa tectônica ela tem dois tipos de movimentos, certo? Então, ou uma hora ela está se afastando, certo? Ou outra hora ela está se chocando, batendo. Professor, mas elas chocam e fazem o quê? Não param de se movimentar? Não, certo? Tem uma, por exemplo, tem as placas. Tem umas que quando encostam fazem o quê? Quando batem, uma sobe em cima da outra, certo? E vai assim, a outra vai descendo, mas sempre se chocando. E as outras, por exemplo, quando se chocam, em vez de uma entrar embaixo da outra, ela sobe, certo? Se choca e vão subindo. Por exemplo, foi assim que surgiu o Monte Everest e até mesmo a Cordilheira do Himalaia, certo? Se você ficar com alguma dúvida, já sabe o que fazer. Me ligar, ok? Então, aqui na legenda nós temos, certo? As placas de choques, ok? Então, são as lisas. E quando estiver tremida, é porque são as placas que se afastam, ok? Então, observe, certo? Sempre bom observar esse mapa. Vamos lá continuar. Os terremotos mais fortes mudam a paisagem, pois alteram o relevo, a vegetação e podem causar tragédias, caso atinja as regiões habitadas. Alguns países estão sujeitos a terremotos, como o Japão e o Chile, pois estão bem próximos do encontro de placas tectônicas. Outros países, como o Brasil, têm tremores mais fracos, porque estão mais afastados da junção das placas. Então, os terremotos que são bem fortes, eles mudam também a paisagem, certo? Porque eles fazem deslizar a terra, fazem montanhas surgir, derrubam árvores, derrubam casas, prédios. Então, desta maneira, eles também têm a força, certo? E a capacidade de transformar a paisagem, ou seja, aquilo como nós enxergamos, certo? E alguns países estão sujeitos a terremotos fortíssimos, por exemplo, o Chile, que é aqui na América do Sul. Por exemplo, um dos maiores terremotos do mundo já aconteceu no Chile, certo? O terremoto mais forte já registrado aconteceu no Chile. E também o Japão está sujeito também a terremotos fortíssimos, certo? E também as inundações que os terremotos causam, certo? Por quê? Se você observar bem, aqui é o Chile, certo? Nessa região aqui.
E aqui é justamente onde a placa se encontra com mais força, a placa sul-americana e a placa de Nazca, certo? Então é aqui onde, próximo ao Chile, que essas se encontram com bastante força e liberam um terremoto e fazem a terra tremer. E o Japão, certo? A placa passa mesmo quase assim em cima do país, certo? Que é a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então lá está sujeito a bastantes terremotos. Então, gente, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, certo? Professor, o senhor não vai passar exercício? Não, certo? Porque eu ainda tenho que explicar sobre a mudança causada pelos vulcões. E como hoje foi informações novas, certo? Terremotos, placas tectônicas que se movem, que se afastam, que se chocam, terremotos, então é muita informação. Então, se eu fosse já dar sobre os vulcões, a aula iria para 20 minutos, certo? Então, nós não podemos fazer assim aulas longas, porque vai confundir muito a sua cabeça, certo? Então, próxima semana termina a explicação e passa uma atividade de geografia, certo? Mas se você tiver qualquer dúvida, você já sabe o que fazer. Me liga, certo? É sempre melhor ligar, ok? Se eu não atender no momento é porque eu não posso, já estou em outra ligação. Mas aí você liga e assim que possível, se eu não atender, eu retorno, certo? Para retirar a dúvida. Então, às 9 horas, você receberá um novo link com a nova aula.